alguns jornalistas apuraram que depois daquele depoimento patético do Bolsonaro, lá no Supremo Tribunal Federal, ele começou a perder seguidores. Pessoas do próprio bolsonarismo começaram a ver ele como um fraco, como um frouxo. Eu vi até uma matéria que saiu no jornal, no site do Desmascarando, né, que as pessoas esperavam ver o Bolsonaro que nem o Trump, que o Trump enfrentou o juiz lá quando ele foi julgado, fez aquela cara de mal, falou as besteiras que ele queria falar, que aquele julgamento era uma farsa, que ele era inocente, que não sei o quê. Já o Paulo Figueiredo, tem um vídeo dele que ele falou que o Bolsonaro deveria ter se comportado que nem Jesus, sabe, ter ficado quieto, abaixado a cabeça e ter ido para o abatedouro como alguém que estava sendo vítima de uma perseguição judicial. Eu sou inocente, tu o dizes, e assim por diante. Esse vídeo também do Paulo Figueiredo está no canal Desmascarando, tá, pessoal? E o Bolsonaro foi lá que nem uma cadelinha, né? Foi que nem uma franguinha em frente ao Xandão. Se desculpou mais de uma vez, tentou puxar o saco do ministro, né? Convidando até ele para ser vice em tom de brincadeira. Então o Bolsonaro fez exatamente o oposto do que os bolsonaristas esperavam. Segundo apurou, acho que foi a Cultura, tem um grupo de bolsonaristas que chegou ao ponto de um cara postar um vídeo mostrando que o Bolsonaro é patético, porque quando ele era presidente ele vivia atacando o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, deixa de ser canalha, deixa de ser canalha. E na frente dele tava lá: você não quer ser meu vice? Só faltou ele elogiar mais ainda o Xandão, né? Tá bonito, Xandão, essa careca tá brilhosa, quer sair comigo? Se o Bolsonaro estivesse na mesma mesa que o Xandão, não separados assim, mas na mesma mesa, com certeza o Bolsonaro ia estar embaixo. Passar a buzina aqui. Com certeza o Bolsonaro ia estar embaixo da mesa roçando o pé nas partes íntimas do Xandão. Não duvido. Vou mostrar um pedacinho aqui para vocês do que foi apurado no grupo de bolsonaristas de infiltrados. Vídeo postado no grupo Águia, que reúne mais de 20 mil bolsonaristas, a maioria de extrema direita, um grupo muito forte, um dos mais fortes. E foi postado um vídeo detonando o comportamento de Bolsonaro no depoimento dele ao ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver o vídeo, pode rodar. Bolsonaro é frouxo, foi eleito como um cavalo de guerra, com promessas de confronto direto contra o sistema. Mas quando chegou lá em cima, o discurso mudou. A coragem virou silêncio, a ação virou covardia. E o povo ficou esperando uma atitude que nunca veio. Olavo de Carvalho avisou antes: uma vez lá em cima, vai viver de misericórdia de seus inimigos. E foi isso que aconteceu. O homem que prometia romper o sistema passou a pedir bênçãos a ele. Fazer uma brincadeira? O senhor não sabe. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. O mesmo sistema que ele dizia combater o humilhou, calou seus aliados, prendeu manifestantes, destruiu reputações, e ele aceitou tudo calado. Enquanto a direita era censurada, ele fazia live de pastel e moto. Enquanto o STF fechava o cerco, ele fazia sinal de coraçãozinho. Um homem que teme ser odiado nunca vai liderar uma revolução. Achou que poderia jogar com regras que já tinham sido queimadas. E no fim, terminou pedindo misericórdia aos mesmos que prometeu enfrentar. O vídeo é pesado. Além do vídeo, Ari, há menções também nas redes. A gente fez alguns prints internos do grupo Águia, porque esse vídeo foi uma bomba. Muita gente concordou, mas a maioria disse: vem cá, tem um petista Tira aqui lá, no grupo? Nasla, que aí ficou tumultuado. Tem algum petista aqui no grupo? Olha só o que o Luciano Giroto colocou. Vídeo absurdo, feito por um esquerdista lixo canalha. Luciano Ícole ali. Quem mais ali? Olha, o José Walter questiona: vem cá, esse canal é pró-Bolsonaro ou o quê? E segundo apurou a Folha de São Paulo, pessoal, esse pedido de desculpa do Bolsonaro foi influência do Temer. De novo, para quem não lembra, foi em 2020, naquele 7 de setembro, o Bolsonaro xingou o Alexandre de Moraes, de canalha, falou que não ia obedecer mais nenhuma ordem do Alexandre de Moraes. Depois de 2 dias ele mandou uma cartinha para o Moraes, que segundo dizem foi escrita e elaborada pelo Michel Temer, pedindo desculpas e até elogiando o ministro. Não, o senhor é um grande ministro, tal, não sei o quê. Eu falei aquelas palavras no momento de exaltação com o povo, me desculpe, não sei o quê. O Bolsonaro ainda tentou livar a barra dele, né, pessoal, falando que foi o Temer que procurou ele. A imprensa procurou o Michel Temer e ele desmentiu. Não, desmentiu aí, foi o Bolsonaro que procurou-me. O Temer fala aquele português esquisito, né, parece do século passado. Então foi o Bolsonaro que procurou o Michel Temer. Por favor, Temer, me salva. Porque o Temer é mais próximo do Xandão. Foi o Temer que indicou o Alexandre de Moraes para o Supremo, até porque o Alexandre de Moraes era ministro da Justiça do Michel Temer, quando ele foi presidente. Então o Temer tem essa proximidade maior com o Xandão.
Geralmente ele faz essa ponte, né, entre o Alexandre de Moraes e o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro já tinha pedido para ele aquela vez, e agora, segundo apurou a Folha, ele foi na casa do Temer aqui em São Paulo, porque ele estava aqui em São Paulo, ele ia ficar no Palácio dos Bandeirantes, lá no Tarcísio, mas ele foi até a casa do Temer pedir ajuda, pedir arrego, né, como a gente diz no popular. Aí o Temer aconselhou ele a se desculpar com o Xandão, ter uma postura mais humilde, quem sabe o juiz pudesse pegar leve com ele. E foi o que nós vimos naquele julgamento. Me desculpa, foi uma retórica minha. Que é mais ou menos o que ele queria dizer assim: foi mal, eu tava doidão, eu tava chapado nesse dia. Foi basicamente isso, a cena patética. Mas isso enfraqueceu mais ainda a imagem dele dentro dos bolsonaristas. Os bolsonaristas estão postando vídeos aí do julgamento do Lula, tentando dizer que o Bolsonaro foi superior ao Lula. Não, o Lula foi macho, pessoal. O Lula não elogiou o Sérgio Moro, o Lula não pediu desculpa pro Sérgio Moro, e o Lula confrontou o Sérgio Moro em vários momentos. Falando, esse documento está assinado? Não, senhor, não está assinado. Então não tem nada a ver com isso. E mesmo assim o Moro condenou o Lula. Mas o julgamento do Lula ele foi macho pra caramba. Ele confrontou o Moro várias vezes. Doutor, eu não tenho nada a ver com isso, doutor. Se eu não estava ali, não conheço a pessoa, o que eu tenho a ver com isso? Mas os autos do processo, corta, não sei o que, blá, 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 blá. Já o Bolsonaro parecia uma tchutchuquinha lá. Eu peço desculpa. Você tá bonito, Xandão. Xandão, quer sair comigo? Eu tô facinho hoje. Tudo isso por medo de cadeia. O Bolsonaro se expôs ao ridículo, né? Só que o bom é isso, pessoal. O Bolsonaro já era um movimento enfraquecido. Desde que ele deixou a presidência, começou a surgir várias provas de crimes e corrupção dele, como roubo de joias, superfaturamento do cartão corporativo e tantas outras bobagens que o Bolsonaro fez. E agora ele está se enfraquecendo mais entre os seguidores dele, que achavam que ele era um tigrão. Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas, não vou permitir isso. E na hora de ser julgado, era tudo mentira, era tudo brincadeira, era tudo retórica. Fora que o gado está começando a perceber, pessoal, que as coisas que o Bolsonaro falava era só mentira para eles. Que o Xandão perguntou para ele, que ele falou que o Fachin levou 20 milhões, o Barroso levou 30 milhões e o Xandão tinha levado 50 milhões. Aí o Alexandre de Moraes perguntou para ele lá durante o julgamento: da onde o senhor tirou esses valores, né? Quais são os indícios que o senhor tem de que os ministros tenham recebido esses valores? Foi uma retórica minha. Eu tava doidão. Aquele dia eu bebi demais. Eu não tem indício nenhum, tá? E eu peço desculpa. Ou seja, aquilo que ele falava pro gado, que o gado acredita, não, porque o Xandão foi advogado do PCC, que o Xandão recebeu milhões, que o Xandão isso e aquilo. Quando é perguntado face a face com o Xandão, não tem prova nenhuma, era só mentira da cabecinha dele. Aí o gado começa a perceber que essas coisas que o Bolsonaro inventava eram só mentira dele. Inclusive o Xandão já processou, tá? Pra quem não sabe, várias pessoas que espalham essa fake news que foi criada, que ele foi advogado do PCC. Ele nunca foi advogado do PCC, tá? As pessoas que ficam espalhando isso, elas podem ser processadas por ele, que ele já processou um monte, e ele ganhou todas. Porque essas pessoas não têm nenhuma prova. É só mentira bolsonarista. Tanto que quando o Bolsonaro tá cara a cara com o Xandão, ele não tem prova de nada. Era só retórica, sabe? Tava doidão, foi mal. E ele acabou se queimando mais ainda com os seguidores dele. O último movimento que o Bolsonaro fez foi em Brasília, tinha 4 mil pessoas. Até nas imagens a gente via que tinha mais pessoas nos ônibus de Brasília do que as pessoas ali em torno do trio elétrico dele. Então é um movimento que já está em decadência, né, pessoal? E agora com essa puxação de saco aí do Xandão, né? Ele lá quietinho, que nem uma cadelinha pro Xandão, agora está caindo mais ainda. Aquela imagem de capitão que ia combater o sistema, está caindo por terra. É claro que vai ter aqueles bolsonaristas que vão tentar manter a imagem dele, né? O Marco Antônio, lá que era o Superman da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, aquela Paula Marisa, sei lá, sabe, Te Atualizei. Todos esses perfis ainda vão continuar ali na internet tentando manter a imagem dele de heróico. Mas o fato é que todo mundo viu o julgamento, todo mundo viu ele ali como um bundão, gaguejando. Eu achei até que ele ia passar mal, que nos primeiros minutos, né, a primeira meia hora ou 40 minutos, ele estava bem ofegante, com dificuldade de responder as perguntas. Do Tocante, esse caso aí do Tocante, eu estava numa reunião. Eu estava vendo a hora dele passar mal ali, que ele visivelmente ele transmitiu medo. Tava morrendo de medo do Xandão. Enquanto que o Xandão tava lá bem tranquilo, falando daquele jeito que ele fala, né? Jeito pronunciando bem as palavras, né? O Xandão tava bem tranquilo. Bom, eu gostaria de saber do réu se o réu se recorda dessa reunião no dia 7 de novembro, onde supostamente teria uma tal minuta de golpe. O senhor se recorda? Essa reunião era para ser privada. Essa reunião era para ser privada. Foi um barato esse julgamento dele. Eu adoro ver essas coisas porque eu me divirto. É claro que foi difícil ver o Bolsonaro por mais de uma hora, né, pessoal? Eu tava fervendo uma água para fazer um chá. Eu tava quase pegando aquela água e jogando na minha cara, pessoal, pra vocês terem uma ideia. Mas eu fiz pelo canal, né, para ter um conteúdo para transmitir para vocês. Então, me agradeço e deem like nos vídeos, tá bom? Aproveita e já dá um like nesse vídeo. Eu tenho agora 2 listas de aviso, tá? WhatsApp e Telegram, para quem quiser saber quando o canal envia vídeo novo. O link tá aqui na descrição.
Compartilhe os vídeos dos grupos nas redes sociais para as pessoas verem e comente também o que você achou que é muito importante. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima.